Ensinamentos que nos dá entendimento. Receba aí. Vem cá comigo nas Escrituras Sagradas. Vamos trabalhar o conhecimento da verdade de Deus, por onde Ele nos revela aquilo que é a verdade, aquilo que precisamos conhecer e por onde devemos estar e andar para a vida com Deus. Vamos conhecer a palavra, irmão. Vamos buscar conhecer e prosseguir em conhecer ao nosso Deus pela palavra. Vamos buscar cada dia mais edificar a nossa fé, se firmar no Senhor, se fortalecendo na sua força, no seu poder, que é a sua palavra, irmãos. Vamos buscar cada dia mais examinar as Escrituras, buscando o conhecimento delas, aprender de Cristo a verdade de Deus para o nosso conhecimento, para uma vida firme e firmada com Deus. Nesse momento, meus irmãos, eu quero convidar vocês a trabalhar comigo dentro do esclarecimento da palavra, daquilo que ela nos mostra, que nós devemos crer na verdade que a palavra revela. O resto, que não condiz com a palavra, é mentira, é do diabo. Amém? Então vamos lá. Se você pegar a sua Bíblia e abrir ela em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 9, vai dizer lá que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, quem é de Deus é quem tem o Espírito de Cristo, o Espírito Santo. E como é que eu sei que uma pessoa não tem o Espírito Santo? Eita, só quem sabe é Deus. É não. A gente deve saber também. Porque o Espírito Santo, ele nos dá uma indicação para a gente conhecer aonde ele está. Quando está o fruto do Espírito trabalhando na pessoa. Quando a pessoa está sob o senhorio de Cristo. Quando a pessoa está submisso à doutrina de Cristo, com fidelidade, sem prevaricar, mas permanecendo fielmente na doutrina. É aí que a gente vê quem é de Deus e quem está selado com o Espírito Santo. Porque diz a palavra de Deus que Deus conhece os que são seus. E quem não tem o Espírito de Deus não é dele. E a palavra de Deus vai dizer que se alguém vem até nós e não traz a doutrina de Cristo, antes prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, a palavra nos revela que esse indivíduo pode dizer que é de Deus, que é ungido, que é profeta, que é um homem de Deus, não tem a Deus, é mentira. Ele não vem guiado pelo Espírito Santo, ele não é de Deus. Por quê? Porque ele não tem o Espírito de Deus, que torna ele membro, propriedade de Deus. Mas, irmão Hélio, não julgue não, o Senhor não é Deus. Como é que o Senhor sabe que ele não tem a Deus? Pela doutrina que ele prega, pela falta de compromisso com o Evangelho, por ele não se manter fiel ao Evangelho, por ele deturpar o Evangelho, adicionar, acrescentar conceitos e meios que o Evangelho não mostra, por ele não levar as pessoas unicamente a Cristo como o único meio de salvação. Quando uma pessoa prega uma doutrina, traz uma direção de ensino que diz que é de Deus, que não condiz com o que o Evangelho nos mostra, que não está submisso, fiel à doutrina de Cristo, essa pessoa não tem a Deus. Eu digo isso porque a palavra me autoriza a fazer esse julgamento. E eu tenho que ser guiado e estar firmado na palavra. Não quero saber quem é o indivíduo, é o pastor, presidente da igreja ABC. Não quero saber. Se não está fiel, submisso, compromissado, pregando unicamente, ministrando, instruindo o povo na doutrina de Cristo, no Evangelho, não tem a Deus, irmão. Aí mostra que esse aí é um falso profeta, ministro de Satanás. O pior que ele se transfigura, se coloca, se denomina como um homem de Deus, ungido de Deus, para o povo simples, que não tem conhecimento da verdade, viver
sob a direção, o ensino e a autoridade deles, indo para o inferno com eles, na mentira de Satanás. A Bíblia nos ensina, irmão. Quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Como alguém que está selado com o Espírito Santo vai tirar o mérito da cruz de Cristo, irmão? Isso é sinal que essa pessoa não tem o Espírito Santo. O Espírito de Deus não trabalha em ninguém para crer em nenhum outro meio, que não seja Cristo para a sua salvação. O Espírito de Deus não vai levar ninguém a trazer uma doutrina que adicione, que deturpe, que tire a exclusividade do sacrifício de Cristo para o indivíduo ser salvo. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, não vai levar ninguém a estar submisso, jurando fidelidade à doutrina de igreja nenhuma, a não ser a de Cristo. Porque a palavra de Deus nos revela que ninguém pode estar no senhorio de Cristo verdadeiramente se não for pelo Espírito Santo. Então, meus irmãos, é aí que nós temos que ser prudentes e conhecer a verdade para fazer o juízo segundo a reta justiça. Nós precisamos julgar pelo princípio da palavra. É isso que eu faço. Alguém diz assim, mas irmão Hélito, o senhor julga muito as religiões, os líderes, fala muito de pastor, de papa, de toda a religião. Não, eu não falo da pessoa particular no si. Eu falo da doutrina, do ensinamento. Eu falo com propriedade, com conhecimento, dentro da palavra, no princípio da palavra. Se alguém quer me contestar, questionar, use a palavra para me mostrar que eu estou errado no que eu estou falando, afirmando e reprovando, condenando. Traga-me um argumento plausível da palavra para me mostrar que eu estou errado no que eu prego. Eu faço tudo com base na palavra, irmão. A palavra me dá base para saber e discernir o que é de Deus e o que não é. Quem está operando, falando, ensinando pelo Espírito Santo e quem não está. Eu trabalho com a palavra, eu julgo pela palavra. Eu reprovo e condeno todo o conceito doutrinário do sistema religioso e digo que é do inferno pela palavra. Então, vamos lá. Raciocina comigo. Romanos capítulo 8, versículo 9. Vai nos informar que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é de Cristo, não é dele. Correto? Correto. Vamos lá. Você acha que alguém que prega essas heresias que estão pregando aí no Evangelho, nas igrejas dizendo que é Evangelho, você acha que esses movimentos, esse paganismo, essas heresias de doutrina, de prática, de regra que o povo está vivendo, você acha que é o Espírito Santo que está usando esses homens para pregar toda essa heresia, deturpar e tirar o povo da exclusividade do caminho da verdade que é Cristo? Você acha que o Espírito Santo vai conduzir alguém a tirar o mérito da cruz de Cristo para colocar dentro de uma instituição igreja, dentro de cerimonial de batismo, de guardar sábado, de tomar ceia? Você acha que o Espírito Santo vai levar alguém a centralizar sua vida com Deus dentro de sacrifício religioso, dentro de igreja, dentro de prática, de regra, de norma que o homem coloca? Você acha que o Espírito Santo vai conduzir alguém fora dos princípios e da doutrina de Cristo? Vai não, irmão. Então, quando eu vejo alguém pregar que não condiz com o Evangelho, eu já sei, é um falso profeta. A mente dele está pervertida por espíritos enganadores. Está pregando doutrina de demônios. Por que eu digo isso? Porque eu tenho conhecimento da verdade, meu amigo. Eu conheço a verdade, então é isso que eu digo. Então você precisa entender que quando a gente está com a nossa vida baseada dentro da verdade, andando na direção, no entendimento da verdade, a gente não erra. A gente não se desvia. A gente não é levado pelo engano. Então eu quero que você entenda aí, que você está recebendo essa instrução, esse ensino, essa orientação. Eu quero que você entenda que é isso que nós precisamos fazer. Nós não somos chamados para ser guiados por nenhum líder religioso, dentro de nenhuma religião. Nós não somos chamados para viver uma vida com Deus e em Deus, dentro de nenhuma religião, sobre o jugo, o fardo pesado que os líderes religiosos colocam
para o povo viver, praticar e obedecer, como se fosse regra e meio para Deus. Isso o Evangelho não ensina. Então, essas pessoas que estão dentro dessa direção não têm o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus jamais vai conduzir e levar ninguém a praticar isso como se fosse a verdade de Deus. Sabe por que hoje eu não estou dentro dessas igrejas? Eu não estou sendo negócio do sistema. Eu não estou dentro da direção desses homens, porque o Espírito de Deus me leva a andar na verdade, em toda a verdade. Não na mentira do diabo pregada pelos homens dentro da igreja. Foi Jesus quem disse isso, irmão. Jesus vai dizer lá em João 16:13, que o Espírito Santo, quando viesse, ele nos guiaria na verdade. Quem me conduz numa vida de segurança confiante na verdade de Deus é o Espírito Santo. Quem me dá a certeza daquilo que é dentro da verdade do Evangelho é o Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus não vai conduzir ninguém dentro de doutrinas de demônios. O Espírito Santo nos conduz na verdade. O que é a verdade? Jesus, o que ele pregou, o Evangelho. Você acha que é o Espírito Santo que está guiando aquele povo dentro do Testemunho de Jeová? Que nega a Cristo? Que não bota a salvação exclusivamente em Jesus? Que não honra como Deus e Senhor? Você acha que o Espírito Santo está naquele povo que nega a personalidade do Espírito Santo? Dizendo que é uma força ativa? Dizendo que inferno não existe? Você acha que o Espírito Santo vai tirar o povo da verdade que Cristo pregou, mostrando que o inferno é real? Quem está lá guiando aquele povo? Dentro da doutrina do Testemunho de Jeová? Dentro da doutrina de Mórmon? Dentro da doutrina de Adventista do sétimo dia? Dentro das doutrinas das igrejas evangélicas? Dentro da doutrina do Espiritismo e de qualquer religião? Quem está guiando esse povo? É o Espírito Santo? É não. Quem tem o Espírito de Deus, ele é voltado para Cristo. Ele é guiado por Cristo. Ele é dirigido e instruído na doutrina de Cristo. Ele jamais vai tomar um caminho que leve ele a apostatar da fé, que não esteja em Cristo. Por quê? Porque o Espírito de Deus é quem nos guia, quem guarda a igreja, quem livra a igreja do engano do diabo é o Espírito Santo, porque muita gente prega a palavra de uma forma enganosa, falsificando a palavra, mas o Espírito Santo de Deus que está em nós, ele nos faz ver que ali não é a direção, não é a interpretação, não é o que a palavra está ensinando, é o Espírito de Deus. A unção que está em nós é o que está escrito na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2, versículo 27. A unção que está em nós nos ensina todas as coisas. E de ninguém precisamos aprender. Por quê? Porque é o Espírito Santo que me dá entendimento e conhecimento da verdade de Deus. Eu preciso ouvir, ser instruído. E o Espírito Santo é que vai me dar a direção para eu receber se é de Deus ou não. Dentro do que a palavra mostra. Não é dentro do que os homens mostram dentro das igrejas. Então, cuidado. Quem tem o Espírito Santo de Deus, a alegria dele está nas coisas do alto, não da terra. Por isso que muita gente vive preso em campanha, pacto, voto, buscando prosperidade de vida nas coisas deste mundo, dentro da igreja, perdido da busca de Deus, buscando o seu satisfatório, porque não tem a direção do Espírito Santo. Quem é de Deus não é quem está dentro de igreja nenhuma, é quem está selado com o Espírito Santo. Só deixar, irmão. 44:11. Então, passa aqui. Beleza. Então, meus amados irmãos, eu queria só levar para vocês essa observação. Tem muito mais coisas para explicar a vocês, para vocês terem o conhecimento daquilo que realmente é de Deus e do que não é. Muita gente que não tem o conhecimento da palavra, não tem o discernimento do que é de Deus e do que não é, estão sendo enganados por Satanás. E é o que Paulo vai dizer aos irmãos, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, Paulo vai dizer, meus irmãos, eu tenho medo que vocês não sejam enganados assim como a serpente enganou Adão e Eva. Porque não é brincadeira, o próprio Satanás se transforma, se transfigura em anjo de luz. Quanto mais os seus ministros.
Vão dizer que é homem de Deus e o povo vai ser levado pelo engano. Paulo disse isso. Dá uma lidinha lá, 2 Coríntios 11, do 1 ao 3 e do versículo 17, do versículo 11 ao 17. Vá buscar o conhecimento de Deus. Não é dentro de culto de revelação, não. É na palavra, buscando, examinando, lendo, conhecendo e pedindo ao Espírito Santo que lhe dê o entendimento para não ser levado pelo engano. Porque o Espírito Santo trabalha para levar você na verdade. Mas os espíritos das trevas trabalham para levar você na mentira, levando você a ser formado, sendo instruído em doutrinas de demônios, para tirar você da fé, do caminho que você vai encontrar salvação e levar você à mentira do diabo. Cuidado, o apóstolo Paulo vai advertir os irmãos sobre isso. Sobre a questão de doutrinas de demônios pregadas por espíritos enganadores, homens instruídos e influenciados por espíritos enganadores, heresias de perdição. Você acha, irmãos, que alguém que está guiado com o Espírito Santo vai estar desfazendo do Evangelho de Cristo? Vai estar pregando tudo o contrário do Evangelho, como hoje as religiões, as igrejas pregam pelos homens, desviando as pessoas do alvo de Cristo, que é o alvo da fé, colocando outro meio de salvação, tirando o mérito, a exclusividade do sacrifício de Cristo. Então, cuidado com isso aí. Seja esperto, fique atento. Aqui você é ensinado e instruído com a verdade que liberta.